Lena Matthews nunca esperou que o dia do seu casamento terminasse em uma fuga desesperada, durante uma tempestade, com seu vestido impecável rasgado e enlameado. Procurando abrigo no celeiro de um estranho, ela encontra um protetor improvável, Hank Carter Reed, um fazendeiro recluso com segredos próprios. Mas seu passado não está muito longe. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. Lena Matthews corria pela mata escura, seu vestido de noiva branco, prendendo-se nos galhos e rasgando a cada passo desesperado. A chuva caía torrencialmente, encharcando o cetim e a renda caros, pesando sobre ela como o compromisso do qual ela acabara de fugir. Um raio cortou o céu, iluminando seu rosto pálido e o medo em seus olhos. "Eu não posso voltar", sussurrou, para si mesma, afastando mechas molhadas de cabelo loiro do rosto. "Eu não vou voltar." Ela ainda podia ouvir a voz de Richard em sua cabeça. "Você será minha esposa", ele dissera mais cedo naquele dia, seus dedos cravados em seu braço enquanto sorria para a organizadora do casamento. "E você fará exatamente o que eu disser." Outro estrondo de trovão a fez pular. Lena corria havia o que pareciam horas, desde que escapou pelos fundos da igreja, enquanto todos estavam distraídos. Seus pés, agora descalços depois de abandonar. Os saltos quilômetros atrás estavam cortados e sangrando. Ao longe, através das cortinas de chuva, ela avistou uma luz, uma casa de fazenda. E ao lado dela, um grande celeiro vermelho. "Graças a Deus", suspirou, ajuntando o que restava de seu vestido e seguindo em frente. Ela não se importava de cuja propriedade era. Ela só precisava de um lugar para se esconder, um lugar para recuperar o fôlego e descobrir o que fazer a seguir. A porta do celeiro rangeu quando ela a abriu o suficiente para entrar. O cheiro de feno e animais encheu suas narinas e pela primeira vez em horas ela se sentiu segura. Lena desmoronou sobre um monte de feno no canto, seu corpo tremendo de frio e medo. "Só por esta noite", prometeu a si mesma, enquanto seus olhos pesavam. "Amanhã eu resolvo tudo." Carter Reed acordou antes do nascer do sol, como fazia todas as manhãs. A tempestade havia passado, deixando para trás um cheiro fresco e limpo que ele amava. Era por isso que ele havia deixado tudo para trás 3 anos atrás. A paz, a simplicidade, o trabalho honesto. Aos 35 anos, Carter havia se afastado do império imobiliário de sua família em Chicago, para grande desgosto de seu pai. Ele usou parte de seu fundo fiduciário para comprar esta fazenda de 200 acres na zona rural do Tennessee, sem dizer a ninguém para onde ia ou por quê. Aqui ninguém o conhecia como o herdeiro da fortuna Reed. Aqui, ele era apenas Carter, o fazendeiro que se mantinha recluso. Ele vestiu suas calças jeans desgastadas e camisa de flanela, passando a mão pelos cabelos escuros enquanto olhava. Pela janela para seu celeiro. Algo não parecia certo. A porta estava entreaberta, apenas um pouco, mas o suficiente para ele notar. Carter era meticuloso com sua fazenda. Ele nunca deixava as portas abertas. "Provavelmente só o vento", murmurou. Mas pegou sua espingarda no armário de qualquer jeito. Não se podia ser muito cuidadoso nos dias de hoje. O ar da manhã estava fresco, enquanto ele atravessava a casa de fazenda até o celeiro, suas botas deixando marcas na lama. Ele abriu a porta lentamente, com a arma preparada, e entrou. A princípio, tudo parecia normal. Seu trator estava onde ele o havia deixado. Os estábulos onde ele mantinha 2 cavalos estavam fechados. O feno estava empilhado cuidadosamente. Então ele viu. Ou melhor, ela. Uma mulher estava encolhida em seu feno, dormindo profundamente. Ela estava vestindo o que parecia ser um vestido de noiva, embora fosse difícil dizer com toda a lama e os rasgos no tecido. Seu cabelo loiro era uma bagunça emaranhada em torno de seu rosto, e seus pés descalços estavam cortados e machucados. Carter abaixou sua arma, a testa franzida de confusão. O que no mundo uma noiva estava fazendo em seu celeiro? Ele se aproximou cautelosamente, limpando a garganta. "Com licença, senhora." Os olhos de Lena se abriram, arregalados de terror. Ela se encolheu para trás, pressionando-se contra a parede. "Do celeiro, por favor", disse ela, a voz rouca.
Desculpe por invadir. Eu só precisava de um lugar para ficar por uma noite. Carter a olhou, observando seu estado. Ela estava claramente fugindo de algo, ou alguém. Seus olhos corriam ao redor procurando uma fuga. Você está machucada? Perguntou ele, mantendo distância. Lena balançou a cabeça. Não. Bem, não exatamente. Só meus pés. Você quer me dizer por que você está usando um vestido de noiva no meu celeiro? Ela olhou para si mesma, como se estivesse lembrando do que estava vestindo. Complicado. Carter suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ele não precisava de complicações em sua vida. Era exatamente isso que ele havia deixado para trás em Chicago. Olha, disse ele finalmente, eu não sei em que tipo de problema. Você está aí, francamente, eu não quero saber, mas você não pode ficar no meu celeiro. O rosto de Lena caiu, e ela parecia tão derrotada que Carter sentiu um aperto de culpa. Eu irei embora em 1 hora, disse ela, tentando se levantar. Mas suas pernas cederam, e ela caiu de volta no feno com um pequeno grito de dor. Carter xingou, baixinho. Ele não podia simplesmente expulsá-la, não naquele estado. Sua mãe o havia criado melhor do que isso. Você pode ficar na casa, disse ele relutantemente. Só até você se recuperar. Mas tenho uma condição. Lena o olhou desconfiada. Qual? Não me diga por que você fugiu. Eu não quero saber sua história. Eu não quero me envolver na confusão da qual você está fugindo. Entendido? Ela assentiu lentamente. Entendido. Carter colocou sua arma no chão e se aproximou dela, oferecendo a mão. Eu sou Carter. Ela hesitou antes de pegá-la. Lena. Bem, Lena, vamos te limpar. A casa de fazenda era simples, mas charmosa, com pisos de madeira e móveis confortáveis. E desgastados. Não era o que Lena esperava. Havia uma certa elegância nela, apesar de sua simplicidade. A cozinha tinha eletrodomésticos novos, e as estantes da sala de estar estavam cheias de clássicos e best-sellers modernos. O banheiro é lá em cima, primeira porta à direita, disse Carter, apontando para a escada. Deve haver toalhas no armário. Vou encontrar algo para você vestir. Lena assentiu agradecida e subiu as escadas. Cada passo doloroso em seus pés feridos. A água quente do chuveiro pareceu um paraíso em sua pele fria. Ela observou enquanto a sujeira e pedaços de folhas escorriam pelo ralo, junto com os vestígios da vida que ela havia deixado para trás. Ela esfregou sua pele até ficar rosa, tentando apagar qualquer vestígio do toque de Richard. Quando ela saiu do banheiro enrolada em uma toalha, ela encontrou uma pilha de roupas do lado de fora da porta. Uma camisa de flanela, um par de calças de moletom com cordão, meias grossas e um kit de primeiros socorros. As roupas eram muito grandes, mas eram limpas e macias. As meias se sentiram maravilhosas em seus pés doloridos depois que ela tratou os cortes com pomada antibiótica do kit de primeiros socorros. Lá embaixo, ela encontrou Carter na cozinha, mexendo ovos no fogão. Se sente melhor? Perguntou ele. Sem se virar. Muito. Obrigada. Sente-se. Você precisa comer. Lena obedeceu, afundando-se em uma cadeira à mesa da cozinha. Ela o observou enquanto ele trabalhava, notando suas costas fortes e a maneira confiante com que ele se movia pela cozinha. Ele não era o que ela esperava que um fazendeiro fosse. Suas mãos eram calejadas pelo trabalho, sim, mas havia algo nele que parecia fora de lugar. A maneira como ele falava, talvez, ou o relógio caro em seu pulso que não combinava com suas roupas desgastadas. Então, disse ela, quebrando o silêncio, você mora aqui sozinho? Carter assentiu, colocando um prato de ovos e torradas na frente dela. Só eu e os animais, sem esposa, namorada? Ele a olhou com uma expressão que dizia claramente que ele não estava interessado em compartilhar detalhes pessoais. Não. Lena comeu um pedaço dos ovos. Estavam perfeitamente cozidos. Você cozinha bem. São ovos. Não é exatamente complicado. Ainda. Assim, obrigada. Eles comeram em silêncio por um tempo, Lena lançando olhares furtivos para ele quando achava que ele não estava olhando. Ele era bonito de uma maneira rústica, com cabelos escuros caindo sobre a testa e uma linha forte do maxilar coberta de barba por fazer. Seus olhos eram da cor do céu tempestuoso,
um azul acinzentado profundo que parecia vê-la diretamente. Então, disse Carter, quebrando o silêncio. Qual é o seu plano? Lena deixou o garfo. Eu não sei. Eu não pensei muito bem nisso. Você tem dinheiro? Amigos que você pode ligar? Ela balançou a cabeça. Eu deixei tudo para trás. E não, posso arriscar ligar para ninguém. Eles podem... Ela parou, lembrando-se de sua condição. Digamos apenas que não é seguro. Carter suspirou, enxaguando seu prato na pia. Bem, você não pode ficar aqui indefinidamente. Eu sei. Só me dê alguns dias para resolver as coisas. Vou ficar fora do seu caminho, prometo. Ele se virou para olhá-la, sua expressão ilegível. 3 dias. É tudo o que posso oferecer. Depois disso, você precisa seguir em frente. Lena assentiu, o alívio a envolvendo. 3 dias era melhor do que nada. Obrigada, não me agradeça ainda, disse ele, pegando um casaco de um gancho perto da porta. Se você vai ficar, vai ajudar com as tarefas. Tarefas? Esta é uma fazenda em funcionamento, não um hotel. Todos contribuem aqui. Lena olhou para seus pés machucados, depois de volta para ele. Eu não sei nada sobre trabalho de fazenda. Um sorriso sutil brincou no canto de sua boca. Então acho que você vai aprender. O primeiro dia na fazenda foi o mais difícil. Apesar de seus pés machucados, Carter insistiu que Lena ajudasse com as tarefas mais simples. Ele deu a ela um par de suas botas velhas, recheadas com meias extras para que coubessem, e a colocou para coletar ovos do galinheiro. Elas não mordem, garantiu ele enquanto ela ficava nervosa na entrada do galinheiro. Muito. Lena lançou-lhe um olhar fulminante antes de entrar cautelosamente. As galinhas cacarejavam e se esquivavam ao redor dela, fazendo-a pular a cada som. Apenas alcance-a suavemente por baixo, instruiu Carter, demonstrando com uma das galinhas. Ele fez parecer tão fácil, deslizando a mão sob a ave e saindo, com um ovo marrom perfeito. Lena tentou imitá-lo, mas a galinha bicou sua mão, fazendo-a gritar e pular para trás. Carter riu, um som profundo e rico que Lena percebeu que não havia ouvido antes. Você tem que ser confiante. Elas sentem medo. Fácil para você dizer, ela murmurou, mas tentou novamente, desta vez se movendo de forma mais decisiva. Para sua surpresa, a galinha permitiu que ela alcançasse por baixo e recuperasse um ovo. Eu consegui, exclamou ela, erguendo o ovo triunfantemente. Carter assentiu, um toque de aprovação em seus olhos. Não é ruim para uma garota da cidade. À medida que o dia passava, Lena seguiu Carter pela fazenda, aprendendo sobre sua rotina diária. Ele tinha 2 cavalos, várias galinhas, uma horta e campos de feno que ele colhia e vendia para fazendas vizinhas. Era uma operação modesta, mas tudo estava bem cuidado e organizado. Ao anoitecer, os músculos de Lena doíam em lugares que ela não sabia que podiam doer. Suas mãos, geralmente perfeitamente cuidadas, estavam sujas e tinham o início de bolhas. Mas, estranhamente, ela não se importava. Havia algo satisfatório no trabalho físico em realizar tarefas tangíveis. Depois do jantar, que Carter preparou novamente, um ensopado simples, mas delicioso, eles se sentaram na varanda, observando o pôr do sol. O silêncio entre eles era confortável agora. Não tenso como havia sido naquela manhã. Obrigada, disse Lena em voz baixa. Pelo dia de hoje, por me deixar ficar. Carter assentiu, os olhos fixos no horizonte. Você fez um bom trabalho hoje. Não esperava isso. Lena riu baixinho. Eu também não. Ela hesitou, então perguntou, há quanto tempo você trabalha na agricultura? 3 anos. Você gosta? Estar sozinho aqui? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Lena achou que ele não responderia. Então ele disse, gosto da paz, da honestidade disso. Você se esforça, vê resultados simples. E antes da agricultura, o que você fazia? Carter se virou para ela, sua expressão se fechando. Acho que combinamos que não íamos compartilhar histórias. Lena levantou as mãos em sinal de rendição. Desculpa, eu só estava conversando. Ele se levantou espreguiçando-se. Foi um longo dia. Você deveria descansar. Amanhã não será mais fácil. Enquanto ele entrava na casa,
Lena permaneceu na varanda, observando os últimos raios de sol desaparecerem atrás das colinas. Carter Reed era um mistério que a deixava cada vez mais curiosa, mas ela respeitava o desejo dele por privacidade. Afinal, ela tinha seus próprios segredos que não estava pronta para compartilhar. Os 2 dias seguintes seguiram um padrão. Lena acordaria no quarto de hóspedes, vestiria as roupas que Carter lhe emprestara. Ele encontrara algumas camisetas velhas, que eram apenas um pouco grandes demais, e se juntaria a ele para o café da manhã. Então, eles trabalhariam na fazenda até o jantar, após o qual eles se sentariam na varanda ou na sala de estar, às vezes conversando, às vezes em um silêncio confortável. Lena aprendeu rápido. No 3º dia, ela conseguia colher ovos sem ser bicada, alimentar os cavalos sem medo e até ajudar Carter a consertar uma parte da cerca, que havia sido danificada na tempestade. "Você não é completamente inútil", ele disse a ela enquanto eles martelavam o último poste no lugar. Vindo dele parecia um grande elogio. "Não pareça tão surpreso", ela retrucou enxugando o suor da testa. "Sou mais durona do que pareço." Ele a olhou avaliativamente, começando a perceber isso. Enquanto caminhavam de volta para a casa com as ferramentas na mão, Lena sentiu uma sensação de apreensão se instalando em seu estômago. Era seu 3º dia. Amanhã, de acordo com o combinado, ela teria que ir embora. A ideia de voltar ao mundo, de enfrentar a realidade de sua situação, a enchia de ansiedade. Aqui na fazenda de Carter, ela se sentia segura, protegida. Apesar de seu exterior rude, ele havia sido gentil com ela à sua maneira. "O que há de errado?" Carter perguntou, percebendo sua expressão. "Nada." Lena forçou um sorriso. "Só cansada." Ele não parecia convencido, mas não insistiu no assunto. Após o jantar, Lena ajudou com a louça, trabalhando ao lado de Carter em uma rotina doméstica que parecia surpreendentemente natural. Ela se viu lançando olhares furtivos para ele, observando a maneira como suas mãos se moviam eficientemente, a maneira como sua mandíbula se contraía levemente quando ele estava concentrado. "Amanhã é seu último dia", ele disse abruptamente, quebrando o silêncio. O coração de Lena afundou. "Eu sei." "Você tem um plano?" Ela colocou a louça que estava secando. "Não, realmente. Tenho uma amiga em Nashville que pode me ajudar, mas..." Ela deixou a frase incompleta, não querendo explicar que entrar em contato com alguém de sua vida antiga poderia levar Richard diretamente a ela. Carter ficou quieto por um momento. Então disse: "Você pode ficar mais tempo, se precisar." Lena o olhou surpresa. "Sério?" Ele acenou com a cabeça sem encontrá-la. "Você trabalha duro. Eu poderia usar a ajuda por aqui. Mas e sua regra? Sem histórias, sem complicações?" Carter deu de ombros. "A regra ainda se aplica. Seu passado é da sua conta. Só mantenha-o longe da minha fazenda." Um alívio tomou conta de Lena. "Obrigada, Carter. Prometo que não serei um peso." "Cuide para que não seja", ele disse, mas não havia aspereza em suas palavras. Na verdade, se Lena não se enganasse, ela pensaria que havia um indício de sorriso em seu rosto. Mais tarde, naquela noite, enquanto Lena estava deitada na cama no quarto de hóspedes, ela se viu pensando em Carter, sobre o mistério dele. Por que um homem como ele escolheria viver sozinho em uma fazenda, isolado do mundo? Do que ele estava fugindo? Ela tinha a sensação de que a história dele poderia ser tão complicada quanto a dela. Mas, por enquanto, ela apenas estava grata pelo santuário que ele havia lhe proporcionado e pela estranha e inesperada conexão que parecia estar se formando entre eles. Do lado de fora de sua janela, a lua lançava uma luz prateada sobre a fazenda. Ao longe, ela podia ver o celeiro onde ela havia procurado refúgio pela primeira vez. Parecia uma vida inteira atrás. Embora fossem apenas 3 dias, pela primeira vez desde que fugiu de seu casamento, Lena sentiu um brilho de esperança. Talvez aqui nesta fazenda tranquila com este homem tranquilo, ela pudesse encontrar uma maneira de começar de novo. Ela não fazia ideia de que de volta a Atlanta, Richard Evans já estava à sua procura. E ele não era um homem que desistisse.
facilmente do que considerava seu. As semanas que se seguiram trouxeram um ritmo inesperado à vida na fazenda. Lena, que nunca havia sequer regado uma planta em vaso antes, se viu acordando a cada manhã com o nascer do sol, ansiosa para começar o trabalho do dia. Suas mãos, outrora macias e bem cuidadas, agora apresentavam calos que ela usava com um estranho orgulho. Sua pele havia bronzeado sob o sol do Tennessee, e seus músculos haviam se fortalecido com as tarefas diárias. Mas não era apenas seu corpo que estava mudando. Algo dentro dela também estava se transformando, como se a terra estivesse sendo revolvida para revelar uma terra mais rica por baixo. "Você está ficando boa nisso", comentou Carter uma manhã, enquanto a observava conduzir com confiança sua égua castanha, Maple, do estábulo para o pasto. A égua seguiu Lena de bom grado, sem o arremesso nervoso que mostrara nos primeiros dias. Lena sorriu, acariciando o pescoço de Maple. "Ela confia em mim agora." "Animais conhecem pessoas, boas quando as encontram", disse Carter, seus olhos encontrando os dela brevemente antes que ele desviasse o olhar. Eram momentos como esses que faziam o coração de Lena bater um pouco mais rápido. Os elogios silenciosos, os olhares demorados, a maneira como sua mão às vezes tocava na dela quando trabalhavam lado a lado. Algo estava crescendo entre eles, delicado e novo, como as mudas na horta de Carter. No entanto, ambos andavam em torno disso, cuidadosos para não perturbar o delicado equilíbrio que haviam estabelecido. Carter ainda não perguntava sobre o passado dela, e Lena respeitava a privacidade dele sobre o seu. Mas às vezes, à noite, quando se sentavam na varanda observando os vagalumes dançarem sobre os campos, ela se pegava se perguntando quem ele realmente era. "Preciso ir à cidade para comprar suprimentos", anunciou Carter uma manhã após o café da manhã. "Quer ir junto?" Lena hesitou. Ela não havia saído da fazenda desde que chegara, quase um mês atrás. A ideia de estar perto de outras pessoas a deixava nervosa. E se alguém a reconhecesse? E se a notícia de sua fuga tivesse se espalhado? "Vou ficar aqui", disse ela, ocupando-se em limpar a louça do café da manhã. Há muito o que fazer na fazenda. Carter a estudou por um momento, depois deu de ombros. "Faça como quiser. Voltarei ao meio-dia." Depois que ele foi embora, Lena respirou fundo, tentando acalmar seu coração acelerado. Ela estava sendo paranoica. Lebanon, Tennessee, era uma cidade pequena longe de Atlanta. Quais eram as chances de alguém saber quem ela era? Ainda assim, o medo persistia, uma sombra constante sobre sua felicidade recém-descoberta. Ela sabia que não podia se esconder para sempre. Eventualmente, seu passado a alcançaria. Para se distrair, Lena se dedicou às tarefas na casa da fazenda. Ela limpou a cozinha, varreu a varanda e decidiu enfrentar o quarto extra que Carter usava como depósito. Ele havia mencionado que queria limpá-lo, mas nunca tinha tempo. O quarto estava cheio de caixas e móveis antigos, uma camada de poeira cobrindo tudo. Lena abriu as janelas para deixar entrar ar fresco e começou a separar os itens. A maior parte era o que ela esperava. Roupas velhas, livros de agricultura, ferramentas. Mas então ela encontrou uma caixa escondida no canto que era diferente das outras. Era feita de couro caro, do tipo que seu pai teria em seu escritório para documentos importantes. A curiosidade a dominou. Lena abriu a caixa, esperando encontrar escrituras de fazenda ou documentos fiscais. Em vez disso, ela encontrou fotos. Carter em um terno caro, em frente a um arranha-céu de Chicago. Carter apertando as mãos de homens em ternos semelhantes. Um recorte de jornal com a manchete: "Herdeiro Reed desaparece, fortuna familiar em limbo." As mãos de Lena tremeram enquanto ela lia o artigo. Carter Reed, filho do magnata do mercado imobiliário William Reed, havia desaparecido 3 anos atrás, pouco depois de um desentendimento público com seu pai sobre a direção dos negócios da família. O artigo especulava sobre seu paradeiro e mencionava um fundo fiduciário de milhões. "O que você está fazendo?" Lena pulou, deixando cair a caixa. Carter estava na porta, seu rosto furioso, seus olhos fixos na caixa de couro aberta. Eu estava apenas limpando", ela gaguejou. "Eu não queria bisbilhotar."
Parece exatamente com bisbilhotar para mim. Sua voz estava fria, mais fria do que ela já tinha ouvido. Desculpa, eu não devia ter aberto. Lena se levantou, limpando as mãos empoeiradas em seu jeans. Mas Carter, você é... rico? Ele completou por ela, sua mandíbula cerrada. Ou, pelo menos eu era. É isso que você está querendo dizer? Não, eu só... O que aconteceu com o nosso acordo? Ele exigiu. Sem histórias, lembra? Sem complicações. Lena sentiu um lampejo de raiva cortando sua culpa. Você está certo. Combinamos não fazer perguntas. Mas nunca combinamos mentir um para o outro. Eu nunca menti. Uma omissão também é uma mentira, Carter. Eles se encararam do outro lado do quarto empoeirado, a tensão entre eles palpável. Finalmente, Carter passou a mão pelo cabelo, um gesto que Lena havia aprendido a reconhecer como um sinal de sua frustração. Tudo bem, disse ele. Você quer a verdade? Sim, eu sou Carter Reed. Sim, minha família é absurdamente rica. E sim, eu abandonei tudo isso porque estava cansado das mentiras, da manipulação, dos jogos de poder intermináveis. Ele pegou a caixa, fechando-a com um estalo. Feliz agora? Sem esperar sua resposta, ele se virou e saiu do quarto, seus passos pesados na escada. Lena afundou de volta no chão, seu coração batendo forte. Carter era um milionário escondido, assim como ela era uma noiva fugitiva escondida. Ambos estavam fugindo de vidas que tinham sido escolhidas por eles. Não admirava que ele entendesse sua necessidade de segredo. Carter a evitou pelo resto do dia, ocupando-se com o trabalho nos campos. Lena terminou de limpar o quarto extra, com cuidado para não tocar mais em seus pertences pessoais, e depois preparou o jantar como uma oferenda de paz. Ela fez um prato simples de macarrão, uma das poucas refeições que ela sabia cozinhar bem. Enquanto o molho fervia, ela arrumou a mesa e esperou, observando o sol começar a se pôr sobre os campos. Finalmente, assim que ela estava prestes a desistir da esperança, a porta de tela rangeu e Carter entrou. Ele havia tomado banho, seu cabelo escuro ainda úmido e trocado de roupa. Cheira bem, disse ele, sua voz neutra. Lena considerou isso um sinal positivo. Está quase pronto. Apenas macarrão com molho de tomate, nada de sofisticado. Eles comeram em silêncio por um tempo, a tensão do início ainda pairando entre eles. Finalmente, Lena não aguentou mais. Eu realmente sinto muito por ter bisbilhotado, disse ela. Eu não estava procurando seus segredos. Eu só estava curiosa. Carter colocou o garfo, seus olhos cinza-azuis encontrando os dela. Está tudo bem, eu reagi demais, é só... Eu deixei aquela vida para trás por um motivo. Não gosto de me lembrar dela. Posso perguntar por quê? Por que você deixou tudo para trás? Ele ficou quieto por tanto tempo que Lena achou que ele não responderia. Então ele suspirou. Meu pai é um homem poderoso. Ele construiu seu império do nada. E ele espera que seu filho seja exatamente como ele. Implacável, calculista, sempre colocando o lucro acima das pessoas. A voz de Carter endureceu. Eu não conseguia mais. Eu não conseguia ser a pessoa que ele queria que eu fosse. Então você fugiu, disse Lena suavemente, assim como eu. Carter acenou com a cabeça. Acho que temos isso em comum. É por isso que você me deixou ficar? Porque reconheceu algo em mim? Um leve sorriso tocou seus lábios. Talvez. Ou talvez eu só precisasse de ajuda com as galinhas. Lena riu, aliviada pela quebra na tensão. Essas galinhas têm sorte de me ter. Eu as miminho muito. Elas estão botando mais ovos do que nunca, admitiu Carter. Seja lá o que você esteja fazendo, está funcionando. Seus olhos se encontraram através da mesa e Lena sentiu aquela familiar sensação de flutuação no peito. O ar entre eles parecia carregado de algo novo, algo que vinha se formando lentamente nas últimas semanas. Carter, ela começou sem ter certeza do que queria dizer, apenas sabendo que algo havia mudado entre eles. Mas antes que pudesse continuar, uma batida forte na porta interrompeu o momento. Ambos congelaram, olhando um para o outro alarmados. Carter raramente recebia visitas, e nunca tão tarde da noite. Fique aqui, disse ele, levantando-se e indo até a porta. O coração de Lena batia forte
enquanto ela o assistia abrir a porta, revelando um homem mais velho com um uniforme de xerife. "Boa noite, Carter", disse o homem, sua voz amigável, mas seus olhos curiosos. "Desculpe incomodá-lo tão tarde." "Xerife Miller", Carter acenou com a cabeça. "O que posso fazer por você?" "Recebi um relatório de pessoa desaparecida." "Pensei que você pudesse ajudar." O xerife olhou por cima do ombro de Carter, seus olhos pousando em Lena, que havia se levantado da cadeira. "Boa noite, senhora." "Olá", disse Lena, tentando manter a voz firme. "Essa é a Lena", disse Carter, seu tom casual. "Ela tem me ajudado na fazenda." O xerife acenou com a cabeça, mas Lena podia ver as perguntas em seus olhos. "Prazer em conhecê-la, Lena. Não a vi pela cidade." "Não sou muito de socializar", respondeu Lena, forçando um sorriso. "Xerife", interrompeu Carter. "Você mencionou uma pessoa desaparecida?" "Sim, certo." O xerife Miller tirou um papel dobrado do bolso. "Recebi esse fax do Departamento de Polícia de Atlanta. Uma jovem desapareceu do próprio casamento há cerca de um mês. A família está muito preocupada." Ele desdobrou o papel, revelando uma foto granulada de Lena em sua foto de noivado, sorrindo ao lado de Richard. Lena sentiu o sangue gelar. "O nome dela é Lena Matthews", continuou o xerife, alheio ao efeito que suas palavras estavam tendo. "O noivo diz que ela pode estar desorientada, possivelmente sofrendo de algum tipo de colapso. Eles só querem ter certeza de que ela está segura." Ele olhou para Carter. "Pensei em perguntar por aí, ver se alguém viu uma mulher que combina com a descrição dela." O rosto de Carter permaneceu impassível, mas Lena pôde ver a tensão em seus ombros. "Não posso dizer que sim, xerife, mas ficarei de olho." O xerife Miller acenou com a cabeça, dobrando o papel novamente. "Agradeço. Se você vir alguma coisa, me ligue." Ele tirou o chapéu para Lena. "Prazer em conhecê-la, moça. Boa noite para vocês dois." Assim que a porta se fechou atrás do xerife, Lena desabou na cadeira, suas pernas sem forças para sustentá-la. "Ele está me procurando", ela sussurrou. "Richard está me procurando." Carter se ajoelhou ao lado dela, sua mão quente em seu ombro. "Ei, olha para mim." Quando ela o fez, seus olhos estavam ferozes de determinação. Ele não a reconheceu. "Seu cabelo é diferente. Você está bronzeada de trabalhar ao ar livre. Você está segura." "Por enquanto", disse Lena, sua voz tremendo. "Mas ele não vai parar de procurar. Você não o conhece, Carter. Ele nunca vai parar." Carter ficou quieto. Por um momento, então, fez a pergunta que vinha evitando por semanas. "Por que você fugiu, Lena? Do que você tem tanto medo?" A represa se rompeu. Lágrimas encheram os olhos de Lena, enquanto as palavras jorravam. "Richard Evans é um dos empresários mais respeitados de Atlanta. Todos acham que ele é perfeito, charmoso, bem-sucedido, generoso, mas a portas fechadas." Ela estremeceu. "Ele é controlador, possesso. Se eu fizesse algo que ele não aprovasse, ele ficava tão furioso. No início eram só gritos, mas depois..." "Ele te machucou", disse Carter, sua voz perigosamente calma. Lena acenou com a cabeça, enxugando as lágrimas. Ele sempre pedia desculpas depois. Sempre prometia que nunca mais aconteceria. E eu acreditava nele, porque é o que você faz quando ama alguém, certo? Você acredita neles." Ela riu amargamente. "Mas piorou depois que ficamos noivos. Ele começou a monitorar meu telefone, meus amigos. Dizia que era porque estava preocupado comigo, mas era sobre controle. Sempre controle. Então você fugiu no dia do seu casamento." Eu o ouvi falando com seu padrinho antes da cerimônia. Ele disse que, uma vez casados, ele finalmente me teria sob seu controle para sempre. Foi aí que eu soube que não podia continuar. Eu não podia viver aquela vida." Carter se levantou abruptamente, andando pela cozinha. Seu rosto estava escuro de raiva. "Ele não pode te encontrar. Eu não vou deixá-lo. Você não entende. Richard tem conexões, dinheiro, poder. Se ele estiver envolvendo a polícia, ele vai distorcer a história para me fazer parecer instável, se fazendo parecer o noivo preocupado." "Eu entendo mais do que você pensa", disse Carter, sua voz dura.
Eu cresci naquele mundo, lembra? Eu sei exatamente como homens como Richard agem. Ele passou a mão pelo cabelo. Precisamos de um plano. Eu deveria ir embora, disse Lena, levantando-se. Não é justo te envolver nisso. Você já fez tanto por mim. Você não vai a lugar nenhum, disse Carter firmemente. Não sozinha, mas... Lena. Ele se aproximou, suas mãos segurando gentilmente seus ombros. Escuta, você não está sozinha nisso mais, entendeu? Vamos descobrir juntos. A intensidade em seus olhos a fez prender a respiração. Ela acenou com a cabeça, incapaz de falar com um nó na garganta. Bom, disse ele, a soltando. Primeira coisa amanhã. Vamos visitar um velho amigo meu em Nashville. Alguém que pode ser capaz de ajudar. Quem? Um advogado. Alguém que me deve um favor. A expressão de Carter era sombria. Se Richard quer jogar sujo, precisamos estar preparados. Naquela noite, Lena ficou acordada na cama, sua mente acelerada. O medo de Richard encontrá-la ainda estava lá, uma nuvem escura pairando sobre ela. Mas agora havia algo mais também. A lembrança do rosto de Carter, quando ele havia prometido protegê-la, a determinação feroz em seus olhos. Pela primeira vez, ela se permitiu reconhecer os sentimentos que vinham crescendo dentro dela. Ela estava se apaixonando por Carter Reed, o fazendeiro milionário com seus próprios segredos, do homem que a acolhera sem perguntas, que lhe dera espaço para curar, para se encontrar novamente. O homem que agora estava entre ela e o pesadelo de que ela havia fugido. Em Atlanta, Richard Evans andava de um lado para o outro em seu luxuoso escritório, na cobertura, com um copo de uísque na mão. Seu rosto bonito estava retorcido de frustração enquanto ele ouvia o investigador particular ao telefone. "O que você quer dizer nada?" ele exigiu. "Já se passou um mês. Ela não poderia simplesmente ter desaparecido." "Nós verificamos todos os lugares usuais, senhor", respondeu o investigador. "Amigos, familiares, hotéis num raio de 100 milhas. Estamos expandindo a rede, mas leva tempo." "Tempo é algo que eu não tenho", Richard retrucou. "A reunião do conselho é em 2 semanas. Preciso que ela seja encontrada antes disso." "Estamos fazendo tudo o que podemos, Sr. Evans." O xerife, em Lebanon, Tennessee, distribuiu a foto como você pediu, mas ainda não há resultados. Richard tomou um longo gole de seu uísque, pensando. Ele havia escolhido Lebanon como uma das muitas cidades pequenas para procurar porque Lena havia mencionado uma vez férias de infância lá. Era uma tentativa arriscada, mas ele estava ficando sem opções. "Dobre a recompensa", ele decidiu, "e diga ao xerife para continuar procurando. Ela não pode se esconder para sempre." Ao desligar, Richard foi até a janela, olhando para a linha do horizonte de Atlanta. Tudo pelo que ele havia trabalhado, tudo o que ele havia construído, dependia de encontrar Lena. O casamento deles não era apenas sobre amor, embora ele a amasse à sua maneira. Era sobre garantir a fusão entre a Evans Enterprises e a Matthews Industries. O pai de Lena deixara claro, nenhum casamento, nenhuma fusão. E sem essa fusão, a empresa de Richard enfrentaria a ruína financeira. Ele havia mantido essa parte escondida de todos, mantendo a fachada de sucesso enquanto trabalhava freneticamente nos bastidores para evitar que seu império desmoronasse. Lena era a chave de tudo, e ele a encontraria, não importava o que fosse preciso. "Aproveite sua liberdade enquanto durar, querida", ele murmurou, erguendo seu copo em um brinde irônico para as luzes da cidade lá embaixo. "Eu estou vindo te buscar." Na manhã seguinte, Lena acordou com o som da chuva caindo contra sua janela. O tempo chuvoso combinava com seu humor enquanto ela se vestia com jeans e uma das velhas camisas de flanela de Carter que ela havia começado a usar. Embaixo, ela encontrou Carter já acordado, com uma xícara de café na mão, olhando para a chuva. Ele se virou quando ouviu seus passos. "Bom dia", disse ele. "Dormiu bem?" Lena balançou a cabeça. "Não muito. Eu também não." Ele empurrou uma segunda xícara de café em sua direção. "Eu estava pensando no que fazer a seguir. A chuva vai nos impedir de ir para Nashville hoje, mas fiz algumas ligações. Meu amigo advogado está investigando o passado de Richard, vendo com o que estamos lidando." "O que você disse a ele?"
Perguntou Lena, envolvendo suas mãos na xícara quente. Apenas o básico. Que você está em apuros, que alguém está te procurando. Ele não precisa saber mais do que isso. Lena acenou com a cabeça, grata pela descrição de Carter. O que fazemos enquanto isso? Agimos normalmente. Seguimos nosso dia como se nada tivesse mudado. Se o xerife ou qualquer outra pessoa aparecer, novamente você fica fora de vista. Carter tomou um gole de seu café. E colocamos sua história em ordem caso precisemos. Eles passaram a manhã revisando detalhes do passado de Lena, as partes que poderiam importar se Richard a encontrasse. Suas conexões familiares, a natureza de seu negócio, as pessoas que poderiam ajudá-lo a procurá-la. Foi doloroso, remexendo. Memórias que ela havia tentado enterrar. Mas Carter ouvia sem julgamento, seu rosto ficando mais sombrio a cada revelação. Então essa fusão, disse ele finalmente, é entre a empresa de seu pai e a de Richard, e depende do seu casamento? Lena acenou com a cabeça. Meu pai é antiquado assim. Ele queria que as empresas fossem unidas pela família, não apenas pela papelada. Richard era o genro perfeito aos seus olhos, ambicioso, bem-sucedido, de uma boa família. E seu pai não sabe sobre como Richard te tratou? Não. Lena olhou para suas mãos. Eu tentei contar para minha mãe uma vez, mas ela disse que todos os homens tinham gênio forte, que eu só precisava ser mais compreensiva. Ela riu amargamente, como se seu gênio forte fosse minha culpa. As mãos de Carter se fecharam na mesa. Não foi, disse ele firmemente. Nada disso foi sua culpa, Lena. Ela olhou para ele, surpresa com a veemência em sua voz. Eu sei disso agora. Estar aqui, longe dele, de tudo isso, é como se eu pudesse finalmente ver claramente. Seus olhos se encontraram, e por um momento ninguém falou. Então Carter se esticou pela mesa, sua mão cobrindo a dela. Eu não vou deixá-lo te machucar novamente, disse ele calmamente. Eu prometo. O toque de sua mão enviou calor pelo corpo de Lena. Ela virou a palma da mão para cima, seus dedos se entrelaçando. Obrigada, ela sussurrou, por tudo. O momento se estendeu entre eles, carregado de sentimentos não ditos. Carter se inclinou levemente para a frente, seus olhos caindo sobre seus lábios. O coração de Lena disparou quando ela percebeu o que estava prestes a acontecer. Então o telefone tocou, quebrando o silêncio. Carter se afastou, limpando a garganta enquanto se levantava para atender. Reid aqui, disse ele, sua voz rouca. Lena observou seu rosto enquanto ele ouvia quem estava do outro lado. Sua expressão escureceu, sua mandíbula se contraindo. Quando? Ele perguntou. Quantos? Outra pausa. Obrigado pelo aviso, Pete. Eu te devo uma. Ele desligou, virando-se para Lena com urgência nos olhos. Era meu vizinho do fim da estrada. O xerife está a caminho e ele não está sozinho. Tem um homem com ele. Alguém de fora da cidade, de terno caro. Lena sentiu o sangue esvair-se do rosto. Richard, sussurrou ela. Provavelmente. Carter se moveu rapidamente, pegando seu casaco. Precisamos ir agora. Faça as malas com o que precisar, estamos indo embora. Indo embora, mas para onde? Tenho uma cabana, explicou Carter, já subindo as escadas. Nas montanhas, a cerca de 2 horas daqui. Ninguém sabe dela, exceto eu. Vamos ficar seguros lá até descobrirmos nosso próximo passo. Lena apressou-se para seu quarto, as mãos tremendo enquanto enchia uma mala de roupas. Isso estava acontecendo rápido demais. Ontem, sua maior preocupação era se Carter retribuía seus sentimentos. Agora, elas estavam fugindo por sua segurança. Enquanto fazia as malas, um pensamento terrível a atingiu. E se Richard machucasse Carter? A ideia de Carter sofrendo por causa dela a deixou fisicamente doente. Ela apressou-se de volta para baixo para encontrar Carter carregando suprimentos em uma mochila. Carter, disse ela, a voz tremendo. Talvez eu devesse apenas enfrentá-lo, conversar com ele. Se eu explicar, não. A voz de Carter foi seca. Homens como Richard não escutam a razão, Lena. Eles veem o que querem e pegam. Não importa. O custo. Ele fechou a mochila com força. Vamos ficar juntos. Antes que Lena pudesse argumentar,
Os faróis varreram as janelas. Um carro estava subindo a entrada. De mais tarde, murmurou Carter. Suba, esconda-se no meu armário, não saia até eu te chamar. Vá! Ele a empurrou em direção às escadas. Confia em mim, Lena. Por favor. O desespero em seus olhos a decidiu. Lena acenou com a cabeça. Então fez algo impulsivo. Ela se inclinou e pressionou seus lábios nos dele em um beijo breve e feroz. Tenha cuidado, sussurrou ela. Depois se virou e correu para cima. Carter ficou parado por um momento. Tocou seus lábios onde os dela tinham estado. Depois endireitou os ombros e foi até a porta. O que quer que acontecesse a seguir, ele protegeria Lena. Mesmo que isso significasse enfrentar o passado que ele havia deixado para trás. Mesmo que isso significasse se tornar Carter Reed, herdeiro da fortuna Reed, mais uma vez. Carter estava na varanda, seu rosto uma máscara de calma que ele não sentia. A chuva havia diminuído para uma garoa, lançando uma névoa cinza sobre a fazenda. Ele observou dois homens saírem de um SUV preto e elegante que parecia dolorosamente fora de lugar em sua entrada lamacenta. O xerife Miller saiu primeiro, sua expressão desconfortável enquanto ele ajustava seu chapéu. O segundo homem se moveu com a confiança suave de alguém acostumado a conseguir o que queria. Mesmo à distância, Carter podia ver o corte caro de seu terno, o brilho de seus sapatos italianos, agora salpicados de lama do Tennessee. Richard Evans. Tinha que ser. Carter respirou fundo, se concentrando. Ele havia passado anos em salas de reuniões, enfrentando tubarões de terno. Ele poderia lidar com isso. Carter, chamou o xerife Miller enquanto eles se aproximavam da varanda. Desculpe incomodá-lo novamente. Este aqui é o Sr. Evans, de Atlanta. Ele está procurando pela mulher desaparecida que mencionei ontem. Richard deu um passo à frente, oferecendo sua mão. De perto, Carter podia ver por que Lena poderia ter se apaixonado por ele uma vez. Ele era classicamente bonito, com um sorriso de estrela de cinema e olhos azuis confiantes. Mas havia algo frio naqueles olhos, algo calculista que fez os dentes de Carter rangerem. Richard Evans, disse ele, sua voz suave como mel. Obrigado por nos receber, Sr. Reed. Carter apertou sua mão brevemente, observando o aperto muito firme. Uma jogada de poder. Típico. Carter está ótimo, disse ele. O que posso fazer por vocês, senhores? Richard olhou em volta da fazenda, sua expressão sugerindo que ele a achava pitoresca. Como o xerife mencionou, estou procurando minha noiva, Lena Matthews. Ela desapareceu no dia do nosso casamento, há cerca de um mês. Estamos todos muito preocupados com sua segurança. Isso é difícil, disse Carter, mantendo sua voz neutra. Mas não tenho certeza de como posso ajudar. Podemos entrar? Richard perguntou, já se movendo em direção à porta. Carter bloqueou seu caminho. Eu estava apenas indo verificar meu gado antes da próxima tempestade. O que você precisar dizer, pode dizer aqui. O sorriso de Richard se apertou. Claro. Entendo que você é um homem ocupado. Ele pegou no bolso do paletó e tirou uma foto. Era Lena, mas uma versão dela que Carter mal reconhecia. Cabelo perfeitamente penteado, maquiagem impecável, um sorriso que não chegava aos olhos. Você a viu? Talvez ela tenha parado aqui pedindo trabalho ou um lugar para ficar. Carter estudou a foto tomando seu tempo. Não posso dizer que sim, não muitos estranhos passam por aqui. O xerife Miller se mexeu desconfortavelmente. Carter, notei ontem que você estava hospedando uma jovem mulher. Loira, mais ou menos na idade certa. O coração de Carter bateu forte, mas ele manteve sua expressão impassível. A filha da Aziz, minha prima Ellen, ela está ajudando na fazenda durante o verão. Ele se virou para Richard. Desculpe não poder ajudar mais. Os olhos de Richard se estreitaram levemente, seu olhar passando por Carter para examinar as janelas da casa. Que pena. Lena é vulnerável. Ela tem estado sob muito estresse ultimamente. Os médicos acham que ela pode ter tido algum tipo de colapso. Médicos? Carter não pôde deixar de perguntar. Sim, ela estava fazendo terapia para a ansiedade. Richard abaixou a voz, como se estivesse compartilhando uma confidência.
Entre nós houve alguns comportamentos preocupantes, paranoia, delírios. Ela se convenceu de que estava em perigo. Carter sentiu uma onda de raiva, mas a controlou. Parece sério. É por isso que encontrá-la é tão importante. Ela precisa de ajuda. Ajuda profissional. Richard voltou a pegar no bolso, desta vez tirando um cartão de visita. Se você a vir ou ouvir alguma coisa, por favor me ligue diretamente, dia ou noite. Carter pegou o cartão, resistindo à vontade de rasgá-lo. Claro, o xerife Miller limpou a garganta. Bem, devemos deixá-lo voltar às suas tarefas, Carter. Desculpe incomodá-lo. Sem problemas, respondeu Carter. Richard hesitou, seus olhos ainda examinando a propriedade. Esta é uma operação considerável para um homem só, comentou ele. Você deve se sair muito bem. Havia algo em seu tom, uma pitada de suspeita que deixou Carter tenso. Me viro. Richard finalmente se virou para ir embora, mas parou, no pé dos degraus da varanda. Mais uma coisa, Sr. Reed. Se você estiver abrigando Lena, deve saber que não vai acabar bem. Ela pertence a pessoas que se importam com ela, que podem dar a ela a ajuda de que precisa. Seu sorriso não chegou aos olhos. Eu não gostaria de ver ninguém mais se machucar por causa de sua condição. A ameaça estava clara. Carter o encarou. Vou levar isso em consideração. Carter assistiu à partida deles, parado na varanda, até que o SUV desaparecesse na longa entrada. Só então ele soltou o fôlego que estava prendendo, suas mãos tremendo com raiva contida. Dentro, ele chamou as escadas. Lena, eles se foram. Está seguro. Ele ouviu seus passos. Então ela apareceu no topo das escadas, o rosto pálido, mas composto. Era ele? Perguntou ela, embora ambos soubessem a resposta. Sim. Carter passou a mão pelo cabelo. Precisamos ir. Agora. Ele não me acredita e ele vai voltar. Eles se moveram rapidamente, carregando suas malas na caminhonete velha. De Carter, Carter fez uma última verificação da casa, certificando-se de que tudo estava seguro. Depois se juntou a Lena na caminhonete. Pronta? Perguntou ele, vendo a mistura de medo e tristeza em seus olhos, enquanto ela olhava para a fazenda. Este lugar estava começando a se sentir como um lar, disse ela suavemente. Carter estendeu a mão pelo banco, tomando sua mão na dele. Nós voltaremos, eu prometo. Enquanto eles se afastavam da fazenda, as gotas de chuva começaram a cair, novamente no para-brisa. Lena olhou para trás, observando o celeiro vermelho diminuir à distância, perguntando-se se alguma vez o veria novamente. A viagem para a cabana de Carter levou mais tempo do que o esperado. Eles evitaram as estradas principais, tomando rotas sinuosas pelo interior do Tennessee. A chuva ficou mais forte, retardando seu progresso, enquanto Carter navegava pelas estradas cada vez mais lamacentas. Quanto mais? Perguntou Lena enquanto a caminhonete subia uma inclinação íngreme e florestada. Do lado de fora das janelas, pinheiros altos balançavam no vento, e a chuva havia se transformado em uma névoa fina que envolvia tudo em cinza. Não muito longe agora, respondeu Carter, seus olhos fixos na estrada estreita. Talvez 20 minutos. Lena acenou com a cabeça, tentando ignorar o nó de ansiedade em seu estômago. O aparecimento de Richard a havia abalado mais do que ela queria admitir. Vê-lo novamente, mesmo à distância, havia trazido todo o medo, todas as lembranças que ela havia tentado escapar. Você está pensando alto demais, disse Carter, olhando para ela. Apesar de tudo, Lena riu. Isso é possível? Com você? Definitivamente. Sua expressão amoleceu. Quer conversar sobre isso? Lena suspirou. Eu só odeio que ele me tenha encontrado, que ele tenha te arrastado para isso. Ele não te encontrou, corrigiu Carter. Ele encontrou minha fazenda, só isso. E quanto a me arrastar para isso? Ele fez uma pausa, então disse baixinho. Eu estou exatamente onde quero estar, Lena. O calor em sua voz fez seu coração vibrar. Ela olhou para ele, realmente olhou para ele. Seu perfil forte, a determinação de sua mandíbula, a bondade, em seus olhos que ele tentava tanto esconder, sob sua aparência rude.
Em apenas um mês, esse homem havia se tornado mais importante para ela do que ela poderia ter imaginado. Sobre aquele beijo, começou ela, de repente precisando limpar o ar. As mãos de Carter se apertaram no volante. Você estava assustada. Adrenalina, eu entendo. Não, disse Lena firmemente. Não foi por isso que eu te beijei. Ele olhou para ela então, seus olhos azul-acinzentados procurando os dela. Não? Não. Lena respirou fundo. Eu te beijei porque eu quis. Porque eu tenho querido por semanas. A caminhonete diminuiu a velocidade quando Carter parou ao lado da estrada. Ele se virou para encará-la totalmente, sua expressão intensa. Lena, você não precisa dizer nada. Ela apressou-se. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que estou trazendo caos para a sua vida quando você veio para cá buscando paz. Mas eu preciso que você saiba que o que eu sinto por você é real. Não é gratidão ou confusão ou... Suas palavras foram interrompidas quando Carter se inclinou sobre o banco e capturou seus lábios com os dele. Ao contrário de seu beijo apressado na fazenda, este foi deliberado, terno, sua mão subindo para acariciar sua bochecha enquanto ele aprofundava o beijo. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego, Carter descansou a testa contra a dela. Eu queria fazer isso desde que te encontrei no meu celeiro, admitiu ele. Lena sorriu, seu coração vibrante apesar de tudo. Sério? Mesmo quando eu estava coberta de lama e vestindo um vestido de noiva rasgado? Mesmo assim, ele riu. Você era a bagunça mais bonita que eu já vi. Ficaram assim por um momento, as testas se tocando, compartilhando o mesmo ar. Então Carter suspirou, se afastando relutantemente. Deveríamos ir. A tempestade está piorando. Ele estava certo. O vento havia aumentado e a chuva caía mais forte agora. Carter engatou a caminhonete e eles continuaram subindo a montanha. 10 minutos depois, a estrada fez uma curva fechada e Carter virou em uma trilha de terra quase invisível que desaparecia entre as árvores. A caminhonete pulava e sacolejava enquanto eles desciam pelo caminho acidentado. Não é exatamente um resort 5 estrelas, Carter avisou ao fazerem uma curva final. O que Lena viu a deixou sem fôlego, aninhada em uma pequena clareira. Ficava uma cabana rústica, mas charmosa, com uma ampla varanda e janelas que brilhavam calorosamente na luz da tempestade. Atrás dela, um lago brilhava prateado entre as árvores, sua superfície ondulada pelas gotas de chuva. Carter, é lindo, ela sussurrou. Ele pareceu satisfeito com sua reação. Não é nada de luxo, apenas um lugar para onde venho quando preciso me afastar de... tudo. Eles correram pela chuva até a varanda, Carter mexendo nas chaves enquanto a água pingava de seu cabelo. Finalmente, a porta se abriu e eles tropeçaram para dentro, rindo e sem fôlego. O interior da cabana era simples, mas confortável. Uma sala principal com uma lareira de pedra, uma pequena cozinha ao longo de uma parede, uma porta que provavelmente levava a um quarto. Tudo era feito de madeira escura e rica, que brilhava na luz fraca. Vou acender uma lareira, disse Carter indo até a lareira. Fica frio aqui em cima, especialmente com esse tempo. Lena o observou trabalhar, a maneira prática como ele arrumava as toras e a lenha. Logo, uma lareira quente crepitava na lareira, lançando sombras dançantes nas paredes. Você deveria trocar de roupa, sugeriu Carter, apontando para suas roupas molhadas. O quarto é ali. Vou fazer algo quente para bebermos. Lena assentiu agradecida e seguiu para o quarto. Era pequeno, mas aconchegante, com uma cama grande coberta com o que pareciam ser colchas feitas à mão. Ela trocou de roupa rapidamente, usando uma toalha que encontrou no banheiro ao lado para secar o cabelo. Quando voltou para a sala principal, encontrou Carter na área da cozinha, mexendo algo no fogão pequeno. Ele também havia trocado de roupa, por jeans secos e um suéter cinza macio que fazia seus olhos parecerem ainda mais azuis. Chocolate quente, ele explicou, despejando o líquido fumegante em 2 canecas. Não é exatamente gourmet, mas vai te esquentar. Eles se acomodaram no tapete grosso na frente da lareira, canecas na mão, ouvindo a chuva batendo no telhado e o estrondo ocasional de um trovão. Então,
Lena disse após um silêncio confortável. Vamos conversar sobre o que acontece a seguir? Carter suspirou colocando a caneca. Richard sabe onde fica a fazenda agora. Não é mais seguro para você lá. Aqui temos tempo para elaborar um plano. Que tipo de plano? Não posso fugir para sempre, Carter. Não, ele concordou. Você não pode. Ele hesitou e então acrescentou. Meu amigo advogado ligou enquanto você estava trocando de roupa. Ele tem investigado Richard. Lena ficou tensa. E parece que seu ex-noivo não é tão imaculado quanto parece. Houve incidentes. Mulheres antes de você. Reclamações que misteriosamente desapareceram. E seu negócio está com problemas. Problemas sérios. Ele precisa daquela fusão com a empresa de seu pai mais do que ninguém sabe. Uma esperança surgiu no peito de Lena. Então temos alavancagem? Talvez. A expressão de Carter era séria. Mas homens como Richard, quando encurralados, podem ser perigosos. Precisamos ter cuidado. Lena se aproximou dele, precisando de seu calor, de sua força. Estou cansada de ter medo, ela sussurrou. Cansada de deixá-lo controlar minha vida mesmo à distância. Carter passou um braço em volta dela, puxando-a para o lado dele. Eu sei. E vamos acabar com isso, eu prometo. Mas agora, você está segura aqui. Estamos seguros, vamos apenas estar aqui neste momento. Lena olhou para ele, para a luz do fogo brincando em seus traços, e sentiu uma onda de emoção tão intensa que quase doía. Sem pensar, ela ergueu a mão traçando a linha de sua mandíbula com as pontas dos dedos. Me beije de novo, ela sussurrou. Carter não precisou ser solicitado 2 vezes. Seus lábios encontraram os dela, gentis a princípio, depois com paixão, crescente enquanto ela respondia a ele. Suas mãos se emaranharam em seu cabelo enquanto ele aprofundava o beijo, e Lena se derreteu contra ele. Todos os pensamentos sobre Richard e perigo temporariamente esquecidos no calor do abraço de Carter. Quando finalmente se separaram, ambos respirando pesadamente, Carter descansou a testa na dela. Lena, disse ele, sua voz rouca de emoção, preciso que você saiba de algo. O que quer que aconteça a seguir, o que quer que enfrentemos com Richard, eu não vou a lugar nenhum. Estou nisso, com você, até o fim. Lágrimas picaram os olhos de Lena. Quanto tempo ela esperou para ouvir palavras assim de alguém que realmente as significava? Eu acredito em você, ela sussurrou. E eu também não vou a lugar nenhum. Lá fora, a tempestade continuava furiosa, mas dentro da cabana, envolvida nos braços de Carter na frente da lareira, Lena sentiu uma paz que não conhecia há anos. Pela primeira vez desde que fugiu de seu casamento, ela se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, ela pudesse ter um futuro livre do medo. Um futuro com Carter. Amanheceu claro e brilhante, a tempestade do dia anterior deixando a floresta ao redor da cabana limpa e brilhante. Lena acordou com a luz do sol entrando pela janela do quarto e o cheiro de café vindo da cozinha. Ela se espreguiçou preguiçosamente, lembrando-se da noite anterior, como eles haviam conversado por horas perto da lareira, compartilhando histórias e sonhos, trocando beijos cada vez mais apaixonados, até que finalmente, exaustos, se retiraram para o quarto. Carter a abraçara a noite toda, sua cabeça em seu peito, seus braços seguros em volta dela. Ela nunca dormira tão bem. Vestindo uma das camisas de flanela de Carter sobre sua camiseta e shorts de pijama, Lena foi descalço para a sala principal. Carter estava no fogão, de costas para ela, fazendo o que parecia panquecas. Bom dia, disse ela. Sua voz ainda rouca pelo sono. Ele se virou e o sorriso que iluminou seu rosto fez seu coração pular. Bom dia, dorminhoca. Lena se aproximou dele, envolvendo os braços em sua cintura e descansando a bochecha em suas costas. Cheira bem. Espero que você goste de panquecas de mirtilo. É quase tudo que eu consigo fazer aqui em cima. Eu amo panquecas de mirtilo. Eles tomaram café da manhã na pequena mesa da cozinha, a fácil domesticidade de tudo isso fazendo o peito de Lena doer de desejo. Essa poderia ser a vida deles. Refeições simples, manhãs tranquilas, o conforto de
estarem juntos. Sem Richard, sem medo, sem correria. Em que você está pensando? Perguntou Carter, percebendo sua expressão. Como isso é bom, ela admitiu. Estar aqui com você. Como se sente certo? Carter estendeu a mão pela mesa, pegando a dela. É certo, não é? Depois do café da manhã, Carter a levou para um passeio pela propriedade. A cabana ficava em 5 hectares isolados, cercada de um lado por um pequeno lago e dos outros por uma floresta densa. Uma trilha estreita levava até a água, onde uma simples doca de madeira se estendia sobre as águas rasas. Meu avô costumava me trazer para pescar aqui quando eu era criança, explicou Carter enquanto eles estavam no pier, o sol quente em seus rostos. Este lugar também era o refúgio dele. Quando ele morreu, ele deixou para mim, não para o fundo fiduciário da família. Meu pai nem sabe que ele existe. É perfeito, disse Lena, encostando-se ao lado dele. Obrigada por compartilhar isso comigo. Eles passaram o dia explorando a floresta ao redor da cabana, Carter apontando várias plantas e animais selvagens. Por algumas horas preciosas, eles conseguiram esquecer o motivo pelo qual estavam lá, rindo e conversando como qualquer casal recém-formado se descobrindo. Ao anoitecer, eles voltaram para a cabana, corados pelo ar fresco e os exercícios. Carter fez outra fogueira enquanto Lena preparava um jantar simples com os suprimentos que eles haviam trazido. Falei com meu advogado novamente enquanto você estava tomando banho, disse Carter enquanto eles se sentavam para jantar. Ele tem investigado mais a fundo a situação financeira de Richard. É pior do que pensávamos. Lena colocou o garfo. Quão ruim. Ruim o suficiente para que, se essa fusão com a empresa de seu pai não acontecer, ele provavelmente enfrentará a falência, possivelmente até acusações criminais por algumas práticas financeiras questionáveis. Então é por isso que ele está tão desesperado para me encontrar, disse Lena, a compreensão surgindo. Não é sobre mim, é sobre salvar a própria pele. Carter assentiu. Parece que sim, o que o torna ainda mais perigoso. Um homem como esse, com tudo a perder. Ele não precisou terminar o pensamento. O que fazemos? Nós coletamos evidências, disse Carter, sua expressão determinada. Cada negócio obscuro, cada reclamação encoberta. Construímos um caso tão forte que ele vai recuar apenas para evitar que ele se torne público. Sai se ele não recuar. Então nós mesmos vamos a público. Eu ainda tenho contatos no mundo dos negócios, pessoas que me devem favores. Assim que a notícia sobre que tipo de homem Richard Evans realmente é se espalhar, ninguém mais fará negócios com ele. Lena sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. Por tanto tempo ela se sentiu impotente contra Richard, presa por sua influência e conexões. Mas com Carter ao seu lado, lutando por ela, ela finalmente viu uma saída. Obrigada, disse ela, sua voz rouca de emoção, por acreditar em mim, por me ajudar. Carter se moveu pela mesa, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Lena, disse ele, pegando suas mãos nas dele, eu não estou apenas te ajudando porque é a coisa certa a fazer. Estou te ajudando porque... Ele fez uma pausa, parecendo lutar para encontrar palavras. Porque estou me apaixonando por você. Acho que estou desde o primeiro dia no celeiro. A respiração de Lena falhou. Carter, você não precisa dizer nada. Ele apressou-se. Eu sei que é rápido. Eu sei que você ainda está lidando com tudo o que aconteceu com Richard. Mas eu precisava que você soubesse como eu me sinto. Lena estendeu a mão acariciando seu rosto em suas mãos. Eu também estou me apaixonando por você, ela sussurrou. Quando eu fugi do meu casamento, eu nunca imaginei que encontraria alguém como você. Alguém que me vê. Realmente me vê. Os olhos de Carter brilharam de emoção enquanto ele se inclinava para beijá-la. Um beijo cheio de promessa e esperança. Lena envolveu os braços em seu pescoço, puxando-o mais perto, derramando todos os seus sentimentos no abraço. Mais tarde, muito mais tarde, eles estavam emaranhados na cama grande, a luz da lua entrando pela janela, lançando padrões prateados em sua pele. Lena traçou as linhas do peito de Carter com as pontas dos dedos, maravilhando-se com a sensação de paz que sentia.
Eu estava com tanto medo, ela admitiu. Por tanto tempo. Eu achei que sempre estaria olhando por cima do ombro. Sempre correndo. Carter pegou sua mão, levando-a aos lábios. Não mais, nós acabamos com isso juntos e então começamos de novo. Onde você quiser. A fazenda, disse Lena sem hesitação. Eu amo lá, parece casa. Carter sorriu, seus olhos se enrugando nos cantos. A fazenda, então. Eles adormeceram envolvidos nos braços um do outro, sonhos de um futuro compartilhado, enchendo suas mentes. Lá fora, a floresta estava quieta, pacífica, oferecendo um santuário da tempestade que eles sabiam que estava chegando. Richard Evans andava de um lado para o outro no quarto de hotel em Beirute, sua paciência se esgotando. Já faziam 2 dias desde que ele visitara a fazenda de Reed, e ainda nenhum sinal de Lena ou do fazendeiro. O investigador particular que ele havia contratado sentava-se desconfortavelmente em uma cadeira perto da janela, observando os movimentos agitados de Richard. Senhor, se me permite, arriscou ele. Confirmamos que Reed não está em sua fazenda. Os vizinhos dizem que ele costuma desaparecer por dias a fio. Pode ser caça, pesca ou escondendo minha noiva. Richard interrompeu. Quero saber tudo sobre esse Carter Reed. Antecedentes, finanças, propriedades, associados conhecidos. Tudo. O investigador assentiu, anotando. Já comecei a investigar. Ele é um tanto misterioso, esse cara. Mudou-se para cá há 3 anos. Vive isolado. Paga tudo em dinheiro. Dinheiro? Richard parou de andar. Isso é incomum para um fazendeiro. Sim, senhor. E há mais algo. Eu procurei seu nome em alguns bancos de dados. Nada apareceu a princípio, mas então eu expandi a busca. O investigador inclinou-se para a frente. Havia um Carter Reed em Chicago, filho de William Reed, o magnata do mercado imobiliário. Os olhos de Richard se arregalaram. William Reed? Seu filho desapareceu há alguns anos. Houve um escândalo, algo sobre ele rejeitando os negócios da família. Exatamente. E a data coincide com a chegada de nosso Carter Reed no Tennessee. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Richard. Então nosso simples fazendeiro é, na verdade, um milionário fugitivo. Interessante. Ele retomou sua caminhada, a mente trabalhando rapidamente. Se ele está escondendo Lena, eles devem estar em algum lugar próximo. Um homem como esse, acostumado ao luxo, ele não ia se sujeitar a isso. Ele teria um plano B confortável. Como assim, senhor? Um segundo imóvel. Em algum lugar isolado, particular. Richard se virou para o investigador. Descubra se Reed possui outras propriedades na área. Cabanas, casas de lago, qualquer coisa que possa não estar em seu nome. Verifique também em nome de William Reed ou de outros membros da família. O investigador assentiu, já digitando em seu laptop. Já estou. Nisso, senhor. Richard foi até a janela, olhando para a pequena cidade de Lebanon. Ele estava perto, ele sentia. Lena estava por aí em algum lugar, escondida com esse fazendeiro. A ideia dela com outro homem o deixava furioso. Eu vou te encontrar. Lena, murmurou ele, seu reflexo no vidro ostentando um sorriso frio. E quando eu o fizer, você vai desejar nunca ter fugido. Na manhã seguinte, Carter acordou cedo, com cuidado para não perturbar Lena, enquanto deslizava para fora da cama. Ele fez café e saiu para a varanda, respirando o ar fresco da manhã, enquanto revisava mentalmente sua situação. Seu amigo advogado havia prometido ter um arquivo completo sobre os negócios de Richard até o final do dia. Com essas provas em mãos, eles poderiam potencialmente forçar Richard a recuar. Mas Carter não era ingênuo o suficiente para achar que seria tão simples. Homens como Richard não desistiam facilmente, especialmente quando seu império estava em jogo. Seu telefone vibrou no bolso, uma das poucas conveniências modernas que a cabana tinha, graças a um amplificador de sinal que ele havia instalado. Era uma mensagem de texto de seu vizinho Pete. Um estranho fazendo perguntas sobre você na cidade. Terno caro, carro de luxo. Disse que era um velho amigo de Chicago. O sangue de Carter gelou. Richard estava se aproximando. Naquele instante, Lena apareceu na porta. O cabelo despenteado do sono, vestindo uma de suas camisas.
A visão dela o distraiu momentaneamente de sua preocupação. Oi, disse ela, vindo se posicionar ao lado dele. Tudo bem? Carter hesitou, sem querer quebrar a paz que eles haviam encontrado, mas ele havia prometido honestidade. Richard está fazendo perguntas na cidade, sobre mim especificamente. Pete acabou de mandar uma mensagem para me avisar. O rosto de Lena ficou pálido. Como ele poderia saber? Sobre seu passado, quero dizer. Ele é um homem de negócios. Ele sabe como procurar informações. Carter passou um braço em volta dos ombros dela. Mas vai ficar tudo bem, a cabana não está registrada em meu nome. Ainda está no nome do meu avô. Ele não vai nos encontrar aqui. Lena se encostou nele, buscando conforto. Eu odeio isso. Eu odeio que ele ainda esteja controlando nossas vidas, mesmo à distância. Não por muito mais tempo, prometeu Carter. Assim que tivermos as provas, seu telefone vibrou novamente e Carter sentiu um arrepio ao ler a mensagem de seu advogado. Evans está desesperado. Ouvi dizer que ele está contratando capangas locais. Cuidado! Ele mostrou a mensagem para Lena, cujos olhos se arregalaram de medo. Ele vai te machucar, ela sussurrou. Por minha causa. Ele vai tentar. Carter corrigiu severamente. Mas não. Sou tão fácil de machucar. Ainda assim, uma sensação de urgência o preencheu. Eles precisavam agir rápido, se adiantar a Richard antes que ele pudesse se aproximar. Preciso fazer algumas ligações, disse Carter. Tentar acelerar as coisas com a coleta de provas. Fique dentro, certo? Não vá vagar pela floresta. Lena assentiu, sua felicidade anterior agora ofuscada pela preocupação. Carter passou a manhã ao telefone, falando em voz baixa com vários contatos de sua vida passada. Lena tentou se manter ocupada, limpando a cabana já arrumada, preparando um almoço que estavam muito ansiosos para comer. No meio da tarde, a expressão de Carter havia clareado um pouco. Boas notícias, ele disse a Lena ao terminar sua última ligação. Meu advogado encontrou uma prova irrefutável. Evidências. De Richard, subornando funcionários para encobrir reclamações de 2 ex-assistentes que o acusaram de agressão. É o suficiente para destruí-lo se isso for a público. Então temos alavancagem, disse Lena, a esperança surgindo em sua voz. Temos. Estou enviando os documentos para uma conta de e-mail segura. Assim que os tivermos, podemos entrar em contato com Richard, deixar claro que ele recua ou vamos a público. Pela primeira vez em dias, Lena se permitiu acreditar que esse pesadelo poderia realmente acabar. Ela jogou os braços ao redor do pescoço de Carter, abraçando-o fortemente. Obrigada, ela sussurrou, por tudo. Carter a abraçou, respirando o cheiro de seu cabelo. Vamos superar isso, Lena, juntos. À medida que a noite se aproximava, eles se sentaram na varanda, observando o pôr do sol sobre o lago. Apesar da ameaça persistente de Richard, havia um novo senso de otimismo entre eles, uma sensação de que eles haviam virado a esquina. Quando isso acabar, disse Carter com o braço em volta de Lena enquanto eles estavam no balanço da varanda. O que você quer fazer? Além de voltar para a fazenda, quero dizer. Lena ponderou a pergunta. Eu nunca realmente pensei nisso. Com Richard, todo o meu futuro estava planejado. A esposa perfeita de um político, recebendo jantares, sorrindo para as câmeras. Ela estremeceu com a lembrança. Acho que gostaria de trabalhar com animais. Talvez criar um abrigo na fazenda. Carter sorriu beijando a cabeça dela. Eu gosto dessa ideia. Temos terra suficiente para isso. A maneira casual como ele a incluiu em seu futuro fez o coração de Lena se encher. E você? Você sente falta de sua vida antiga, da emoção do mundo dos negócios? Carter ficou quieto por um momento. Às vezes sinto falta do desafio, admitiu ele. O raciocínio estratégico, as negociações. Mas não sinto falta da pessoa que eu estava me tornando. Frio, calculista, exatamente como meu pai. Ele olhou para ela. A fazenda me trouxe de volta a mim mesmo. E agora você me deu algo que eu nunca pensei que teria. O que é? Alguém para compartilhar isso, disse ele simplesmente. Alguém que vê o verdadeiro eu, não a fortuna Reed ou o nome da família. Lena ergueu a mão, tocando seu rosto com ternura.
Eu te amo, Carter Reed. O fazendeiro, o milionário, tudo você. Ele virou o rosto para beijar a palma da mão dela. E eu te amo, Lena Matthews, a noiva fugitiva que virou meu mundo de cabeça para baixo. Seus lábios tinham acabado de se encontrar em um beijo terno, quando um galho quebrou na beira da floresta. Carter se afastou, instantaneamente alerta, seu corpo se tensionando. O que foi? Sussurrou Lena, o medo voltando à sua voz. Provavelmente. Só um veado, disse Carter, mas seus olhos examinaram a linha das árvores com cautela. Vamos entrar. Eles tinham acabado de chegar à porta quando uma voz chamou da escuridão crescente. Uma voz que fez Lena congelar de terror. Olá, querida. Sentiu minha falta? Richard Evans saiu das árvores, uma arma na mão e um sorriso frio no rosto. Atrás dele, 2 homens corpulentos emergiram das sombras. Você realmente pensou que poderia se esconder de mim? Perguntou Richard, sua voz enganosamente gentil. Você realmente pensou que eu deixaria você ir? Carter empurrou Lena para trás dele, protegendo-a com seu corpo. Como você nos encontrou? Exigiu ele. Richard riu. Você não é o único com recursos, Sr. Reed. Ou devo dizer, herdeiro da fortuna Reed. Os registros de propriedade de seu avô não foram tão difíceis de encontrar assim que soube onde procurar. Lena sentiu Carter se tensionar, sua mão alcançando a maçaneta da porta. Ele estava tentando levá-la para dentro, longe do perigo. Deixe-a ir, Evans, disse Carter, sua voz firme apesar da arma apontada para eles. Acabou. Temos provas de tudo. Os subornos, os encobrimentos, a fraude financeira. Uma ligação minha. E tudo vai a público. O sorriso de Richard vacilou ligeiramente, mas ele se recuperou rapidamente. Blefar não vai te salvar. Não é um blefe. Meu advogado tem um arquivo pronto para enviar para a SEC, a polícia e todos, os principais veículos de notícias. Se algo acontecer conosco, ele foi instruído a divulgá-lo imediatamente. Por um momento, a incerteza brilhou nos olhos de Richard. Então, seu rosto endureceu. Boa tentativa, mas eu conheço um homem desesperado. Quando vejo um, ele gesticulou com a arma. Agora Lena vai comigo. Você pode facilitar isso ou pode tornar isso complicado. Sua escolha. Lena agarrou o braço de Carter, seu corpo inteiro tremendo. Isso não poderia estar acontecendo, não quando eles estavam tão perto da liberdade. A voz de Carter era como gelo quando ele falou novamente. Ela não vai a lugar nenhum com você. Nunca. O rosto de Richard se contorceu de raiva. Ela é minha, ele rosnou. Ela sempre foi minha. Ele levantou a arma apontando-a diretamente para o peito de Carter. Última chance, rapaz da fazenda. Saia da frente. Naquele momento, o tempo pareceu desacelerar. Lena viu o corpo de Carter se tensionar, se preparando para se mover. Ela viu o dedo de Richard apertando o gatilho, e ela soube com clareza repentina que não poderia deixar Carter morrer por ela. Pare! Ela gritou, saindo de trás de Carter. Richard, por favor, não o machuque. Lena, não. Carter a agarrou, mas ela desviou de seu aperto. Se eu for com você, disse Lena a Richard, sua voz tremendo, mas determinada. Você promete não machucá-lo? Um sorriso triunfante se espalhou pelo rosto de Richard. Claro, querida. Eu só quero você em casa onde você pertence. Não faça isso, implorou Carter. Lena, podemos lutar contra ele. Juntos. Lena se virou para Carter, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não posso deixar ele te machucar. Não posso viver com isso. Antes que Carter pudesse responder, um dos homens de Richard se moveu para frente, agarrando o braço de Lena bruscamente. Vamos, senhora. O chefe quer ir embora. Não. Carter se lançou para frente, mas Richard se pôs entre eles, a arma agora pressionada contra o peito de Carter. Afaste-se, Richard avisou. Ou eu vou te atirar aqui mesmo, com provas ou sem. Provas? O segundo homem agarrou Carter, forçando-o a ajoelhar-se na varanda. Lena lutou contra seu captor, alcançando Carter. Eu te amo, ela gritou, enquanto o homem a arrastava em direção a um SUV, esperando na beira da clareira. Carter,
Eu te amo. Isso é comovente, realmente, disse Richard olhando para Carter com desprezo. Mas Lena e eu temos um casamento para planejar, novamente. Ele se aproximou. Sabe o que é engraçado? Se você tivesse ficado em sua pequena fazenda, vivendo a vida simples, nada disso teria acontecido. Mas você teve que ser o herói. Carter. Você olhou, seus olhos queimando de raiva. Isso não acabou, Evans. Richard riu. Eu acho que acabou. Ele recuou, abaixando a arma levemente. Adeus, Sr. Reed. Obrigado por cuidar tão bem da minha noiva. Quando Richard se virou para seguir seus homens, que agora estavam forçando Lena, que lutava para dentro do SUV, Carter fez sua jogada. Com um rugido de fúria, ele se libertou de seu captor, lançando-se sobre Richard. O som de um tiro ecoou pela clareira, seguido pelo grito agonizante de Lena. Carter. O tiro ecoou pela clareira, parecendo pairar no ar por uma eternidade. O grito de Lena rompeu sua garganta enquanto ela assistia Carter cair para trás na varanda. Não! Ela gritou, lutando com força renovada contra o homem que a segurava. Carter! Richard ficou sobre a forma caída de Carter, a arma ainda fumegando em sua mão. Seu rosto não mostrava remorso, apenas cálculo frio. Coloquem ela no carro, ele ordenou a seus homens. Agora! Lena chutou e arranhou desesperada para alcançar Carter, mas os homens eram muito fortes. Através de suas lágrimas, ela podia ver Carter deitado imóvel na varanda, sangue se espalhando por sua camisa. Você o matou! Ela gritou para Richard. Monstro! Richard agarrou seu queixo bruscamente. Cala a boca. Ele não está morto, ainda, apenas ferido. Se ele permanece assim, depende de você, querida. Lena ficou imóvel, sua respiração vindo em respirações irregulares. O que você quer dizer? Você vem comigo silenciosamente. Faz exatamente o que eu digo. E eu envio ajuda para ele assim que estivermos a salvo. Lute contra mim, e eu farei meus homens terminarem o que eu comecei. Seus olhos estavam frios, vazios de qualquer coisa que se assemelhasse à humanidade. Sua escolha. Lena olhou para Carter, seu coração se partindo. Ele estava vivo, mas por quanto tempo sem atendimento médico? Ela não podia deixá-lo morrer. Não por ela. Tudo bem, ela sussurrou. A luta a deixando. Eu vou com você, só por favor, chame uma ambulância para ele. Richard sorriu, aquele sorriso encantador e público que já a enganara. Essa é a minha boa menina. Ele se voltou para um de seus homens. Assim que estivermos a 20 minutos daqui, ligue para o 192. Diga que houve um acidente de caça. O homem assentiu, e Lena foi empurrada para dentro do SUV. Enquanto eles se afastavam da cabana, ela pressionou a mão contra a janela, observando a forma imóvel de Carter na varanda, até que as árvores obstruíram sua visão. Não morra, ela sussurrou. Por favor, não morra. Ao seu lado, Richard colocou uma mão possessiva em seu joelho. Esqueça ele, Lena. Você está voltando para casa, para onde pertence. Temos um casamento para planejar. Lena se virou para ele, sem se dar ao trabalho de esconder seu ódio. Eu nunca vou me casar com você. Nunca. O rosto de Richard endureceu. Sim, você vai. Porque se você não casar, eu vou encontrar seu amigo fazendeiro e terminar o que eu comecei. E desta vez, não vou errar o coração. A ameaça pairou no ar entre eles enquanto o SUV serpenteava pela estrada da montanha. Lena se virou, olhando pela janela para as árvores que passavam, sua mente a mil. Ela tinha que encontrar uma saída. Não apenas para si mesma agora, mas também para Carter. Consciência voltou para Carter em ondas, de dor lancinante. Ele abriu os olhos para luzes brilhantes e o cheiro estéril de um quarto de hospital. Por um momento, ele não conseguia se lembrar do que havia acontecido. Então, tudo voltou à tona. Richard, a arma, os gritos de Lena. Lena! Ele tentou se sentar, mas uma dor escaldante lhe atingiu o ombro, o forçando a se deitar novamente. Calma aí, filho. Uma enfermeira apareceu ao seu lado, gentilmente o empurrando de volta contra os travesseiros. Você levou um tiro. A bala atravessou seu ombro. Você teve sorte de não ter atingido nada vital. Quanto tempo? Conseguiu dizer Carter com a garganta seca. Quanto tempo estou aqui?
Cerca de 12 horas. Você perdeu muito sangue, mas vai ficar bem. A enfermeira verificou seu soro. Tem um xerife esperando para falar com você. Ficou aqui a noite toda. Se sente à altura? Carter assentiu. Ele precisava descobrir se alguém estava procurando por Lena. O xerife Miller entrou no quarto com o chapéu na mão, o rosto grave. Bom ver você acordado, Carter. Nos deixou preocupados. Xerife. Carter reconheceu. Você a encontrou? Você encontrou a Lena? O xerife franziu a testa. Não encontramos mais ninguém na cabana, só você sangrando na varanda. Quer me contar o que aconteceu? Carter hesitou. Se ele dissesse a verdade, o xerife acreditaria nele? Ou acreditaria na história de Richard de que Lena era mentalmente instável? Carter, o xerife Miller sentou-se na cadeira ao lado da cama. Eu sei que você mentiu para mim antes. Aquela mulher que estava com você não era a filha da sua prima. Era Lena Matthews, não era? A noiva desaparecida de Atlanta. Sem sentido em mais enganos, Carter assentiu. Sim, ela veio para minha fazenda na noite do casamento dela. Ela estava fugindo do noivo, Richard Evans. Ele é abusivo, controlador. Ela estava apavorada dele. E ontem, ele nos encontrou. Nos rastreou até a cabana do meu avô de alguma forma. Ele tinha homens com ele. Quando tentei impedi-los de levar, Lena, ele me atirou. A mão de Carter se fechou no lençol do hospital. Ele a tem, xerife. E ele vai machucá-la se não a encontrarmos. A expressão do xerife Miller estava preocupada. Essa é uma acusação séria contra um empresário respeitado, Carter. É a verdade. E eu posso provar. Carter se esforçou para se sentar. Meu celular. Onde está meu celular? O xerife pegou os pertences de Carter de uma gaveta, entregando-lhe o celular. Os dedos de Carter tremiam enquanto ele acessava seu e-mail, encontrando a mensagem de seu advogado. Aqui. Evidências dos crimes. De Richard. Subornos, encobrimentos, queixas de agressão de ex-funcionários. E há mais. Seu negócio está falindo. Ele precisa se casar com Lena para garantir uma fusão com a empresa do pai dela. O xerife Miller pegou o telefone, rolando pelos documentos com uma testa cada vez mais franzida. Isso é substancial. Mas é sua palavra contra a dele sobre o que aconteceu na cabana. Verifique a arma dele, insistiu Carter. Ela combinará com a bala que você tirou de mim. E houve testemunhas. Os homens dele. Um deles ligou para o 192, alegando que foi um acidente de caça. O xerife devolveu o telefone. Vou fazer algumas ligações. Vamos ver o que podemos descobrir. Ele se levantou, recolocando seu chapéu. Enquanto isso, concentre-se em melhorar. Você não vai ajudar a Lena de cama aqui. Depois que o xerife saiu, Carter se recostou nos travesseiros, sua mente a mil. Todos os seus instintos gritavam para ele sair do hospital, para ir atrás de Lena sozinho. Mas ele sabia que o xerife estava certo. Ele não estava em condições de ajudá-la ainda. Em vez disso, ele pegou seu telefone novamente, rolando até um número que não usava há anos. Era hora de recorrer ao único recurso que jurou nunca mais usar. O nome da família Reed Lena estava no apartamento de cobertura de Richard em Atlanta, olhando para o horizonte da cidade. Ela estava de volta há 3 dias, uma prisioneira virtual no luxuoso apartamento. Richard havia pegado seu telefone, limitado seus movimentos e a mantido sob vigilância constante. Só até você voltar ao seu juízo, ele explicou com aquele sorriso frio. Até você se lembrar de quem você realmente é. Ela soube pelas notícias que Carter estava vivo, se recuperando em um hospital no Tennessee. O alívio quase a fez ajoelhar. Mas ela ainda não tinha como contatá-lo, nenhuma maneira de deixá-lo saber que estava pensando nele, orando por ele. O som da porta da frente se abrindo a deixou. Tensa. Richard estava de volta. Você está aí. Sua voz era jovial, como se fossem um casal normal. Ainda curtindo a vista? Lena não respondeu, não se virou para olhar para ele. Richard suspirou dramaticamente. Ainda me dando o tratamento. Do silêncio? Tudo bem, temos coisas mais importantes para discutir. Ele se aproximou do bar, servindo-se de uma bebida. Seu pai ligou hoje. Ele está ansioso para remarcar o casamento. Eu estava pensando em 2 semanas a partir de sábado.
Uma pequena cerimônia, apenas família e amigos próximos. Dadas as circunstâncias, Lena finalmente se virou para encará-lo. Eu te disse, eu não vou me casar com você. E eu te disse o que aconteceria se você recusasse. A voz de Richard endureceu. Seu namorado fazendeiro já está fora do hospital. Seria uma pena se ele tivesse outro acidente. O medo agarrou o coração de Lena. Você não faria isso. Tente me fazer. Richard tomou um gole de sua bebida. Além disso, o que exatamente você acha que está voltando? Uma vida de pobreza em uma pequena fazenda? Coletando ovos e ordenhando vacas? Ele riu. Você não é essa pessoa, Lena. Você nasceu para essa vida. Nossa vida. Você não sabe quem eu sou, disse Lena baixinho. Você nunca soube. Eu te conheço melhor do que você se conhece. Richard colocou o copo aproximando-se dela. Essa pequena rebelião é apenas isso. Pequena. No fundo, você sabe onde pertence. Lena se afastou dele até bater na janela. Se isso fosse verdade, você não precisaria me ameaçar. Algo perigoso brilhou nos olhos de Richard. Ele agarrou o braço dela, os dedos cravando-se dolorosamente. Eu tenho sido paciente, Lena. Compreensivo até. Mas minha paciência está se esgotando. Sr. Evans, uma voz do corredor os interrompeu. A assistente de Richard estava na entrada, parecendo desconfortável. Sinto muito interromper, mas tem alguém aqui para vê-lo. Ele diz que é urgente. Richard soltou o braço de Lena, alisando sua gravata. Diga a eles que estou ocupado. Peça um recado. Ele é bastante insistente, senhor. Diz que é sobre a fusão Matthews. A expressão de Richard mudou. Tudo bem, já vou. Ele se voltou para Lena, sua voz baixa. Fique aqui, não terminamos. Depois que ele saiu, Lena esfregou o braço onde os dedos dele haviam deixado marcas. Ela tinha que sair dali, mas como? Richard mantinha o elevador trancado com um código-chave e sempre havia homens vigiando a escada. Ela se moveu para a porta do apartamento, abrindo-a ligeiramente para ouvir a conversa no escritório externo. Eu não me importo quem você seja. A voz de Richard estava tensa. O negócio com Matthews não é da sua conta. Pelo contrário. A segunda voz era familiar, mas Lena não conseguia reconhecê-la. Quando um dos meus amigos mais antigos me liga sobre sua filha, sendo mantida contra a vontade dela, isso se torna muito da minha conta. Seu amigo está enganado. Lena está aqui por vontade própria. Ela está doente, sofrendo de delírios. Guarde. Isso, Evans. William Reed não gosta de ser enganado. A respiração de Lena falhou. William Reed, o pai de Carter. Reed? A voz de Richard havia mudado, tornando-se incerta. Eu não entendo o que a família Reed tem a ver com isso. Meu filho parece achar que você é uma ameaça a alguém de quem ele se importa. E embora Carter e eu tenhamos tido nossas diferenças, concordamos em uma coisa. Protegemos os nossos. O coração de Lena disparou. Carter havia ligado para seu pai. Ele havia contatado a família que havia deixado para trás por ela. Isso é absurdo, dizia Richard. Seu filho me atacou. Agi em legítima defesa. Não é o que as testemunhas dizem. Não é o que as evidências dizem. A voz de William Reed era gelada. Meus advogados estiveram bastante ocupados nos últimos dias. Você gostaria de saber o que eles encontraram? Houve um longo silêncio. Lena prendeu a respiração, esforçando-se para ouvir. O que você quer? Richard finalmente perguntou. Sua voz tensa. É simples. Você vai libertar Lena Matthews. Hoje. Você vai abandonar todas as acusações contra meu filho. Você vai deixá-los em paz, permanentemente. E se eu me recusar? Então, até amanhã de manhã, todos os seus sócios comerciais receberão um arquivo muito detalhado sobre suas práticas de contabilidade criativas. A CVM receberá o mesmo, assim como a polícia de Atlanta com atenção especial para aquelas queixas de agressão que você pensou que haviam desaparecido. A mão de Lena foi à boca. Eles tinham Richard encurralado. Você está blefando, disse Richard, mas sua voz carecia de convicção. Experimente. A família Reed está no ramo há muito mais tempo do que você, filho. Não chegamos onde estamos blefando. Outro longo silêncio se seguiu.
Lena quase podia sentir o pânico de Richard de onde estava. Tudo bem, ele finalmente disse. Leve-a, mas isso não acabou. Eu acho que acabou. Para seu bem, espero que seja. Porque se você se aproximar de um deles novamente, o que acontecer a seguir não será tratado com advogados e papéis. Entendeu? O som de passos fez Lena correr de volta para a janela, fingindo que não havia ouvido nada. A porta abriu-se e Richard entrou, o rosto uma máscara de fúria mal contida. Faça suas malas, disse ele sem olhá-la. Você vai embora. O coração de Lena disparou. O quê? Por quê? Não se faça de inocente. O pai do seu namorado está aqui para te buscar. A voz de Richard era amarga. Parabéns, Lena. Você trocou um homem rico por um ainda mais rico. Antes que Lena pudesse responder, um homem mais velho apareceu na porta. A semelhança familiar com Carter era inconfundível. O mesmo maxilar forte, os mesmos olhos cinzento-azuis, embora os deste homem fossem mais duros, mais calculistas. Senhorita Matthews, disse William Reed com um leve aceno de cabeça. Sou William Reed, pai de Carter. Se estiver pronta, há um carro esperando lá embaixo. Lena olhou para os dois homens, mal ousando acreditar que aquilo estava acontecendo. Não tenho muita coisa para arrumar, disse ela. Apenas o que Richard me comprou desde que voltei. Deixe para lá, sugeriu William. Comece de novo. Richard ficou perto do bar, os nós dos dedos brancos em torno do seu copo. Isso não acabou, repetiu ele, os olhos fixos em Lena. Acabou sim, disse ela firmemente. Adeus, Richard. Não vou mais te ver. Enquanto seguia William Reed para fora da cobertura, Lena sentiu um peso se levantar de seus ombros. Pela primeira vez em meses, ela estava verdadeiramente livre. No elevador, ela se virou para o homem mais velho. Obrigada, Sr. Reed. Não sei como retribuir. William Reed a observou por um momento. Você ama meu filho, senhorita Matthews? A franqueza da pergunta a pegou de surpresa, mas ela respondeu sem hesitação. Sim, muito. Ele acenou com a cabeça, aparentemente satisfeito. Então faça-o feliz. Isso é recompensa suficiente. Carter andava de um lado para outro em seu quarto de hospital, ignorando a dor em seu ombro. Fazia 3 dias desde que ele ligara para seu pai, pedindo a única coisa que jurara nunca pedir: ajuda da família Reed. Ele ainda não conseguia acreditar que havia feito isso. 3 anos sem contato, construindo uma vida completamente separada do nome e da fortuna Reed, desfeitos com uma única ligação telefônica. Mas por Lena, ele teria feito muito mais. Seu pai havia sido surpreendentemente receptivo. Após o choque inicial de receber notícias de seu filho afastado, William Reed ouvira a história de Carter sem interrupção. Então você precisa dos recursos da família Reed, disse ele quando Carter terminou. Depois de ter se afastado deles há 3 anos? Sim, Carter admitiu. Eu não pediria se houvesse outra maneira. Houve uma longa pausa. Então, ela deve ser uma mulher e tanto. Então eu vou te ajudar, filho. Não por causa do nome ou da fortuna Reed, mas porque você pediu. Porque você é meu filho, independentemente de nossas diferenças. O som de passos no corredor tirou Carter de seus pensamentos. Ele se virou para a porta, esperando a enfermeira com sua próxima dose de analgésicos. Em vez disso, Lena estava na porta. Carter, sussurrou ela, os olhos cheios de lágrimas. Lena? Por um momento ele pensou que estava alucinando. Então ela correu para ele, e seus braços ao redor dele eram muito reais, suas lágrimas úmidas contra seu pescoço enquanto ela se agarrava a ele. Você está aqui, murmurou ele em seus cabelos. Você está realmente aqui. Seu pai, explicou, ela se afastando para olhá-lo. Ele veio para Atlanta. Ele me tirou de perto de Richard. Carter balançou a cabeça maravilhado. Eu não acredito que ele realmente fez isso. Ele fez mais do que isso. Os olhos de Lena brilhavam com lágrimas represadas. Ele fez Richard recuar completamente. Ameaçou expor tudo se ele alguma vez se aproximasse de nós dois novamente. Alívio inundou Carter. Acabou. Realmente acabou. Ele acariciou o rosto de Lena em suas mãos, bebendo a visão dela. Você...
Está bem? Ele te machucou? Não estou bem. Lena se encostou em seu toque. Eu estava tão assustada por você. Quando ele te atirou, eu pensei, precisa-se de mais do que uma bala para me afastar de você, disse Carter, tentando aliviar o clima. Lena riu entre lágrimas. Não brinque sobre isso. Eu nunca estive tão apavorada na minha vida. Carter a puxou para perto novamente, atento ao seu ombro machucado. Acabou agora. Estamos seguros. Os dois. Eles ficaram assim por um longo tempo, se abraçando, se assegurando de que ambos estavam realmente lá, realmente seguros. Finalmente, Lena se afastou. Seu pai está esperando lá fora. Ele queria nos dar um tempo sozinhos primeiro. Carter ficou levemente tenso. Eu deveria conversar com ele. Sim, você deveria. A expressão de Lena era séria. Ele te ama, Carter. O que quer que tenha acontecido entre vocês, ele ainda te ama. Carter acenou com a cabeça, sem confiar em si mesmo, para falar. Lena deu um beijo gentil em seus lábios, depois recuou. Vou chamá-lo. Um momento depois, William Reed entrou no quarto. Os dois homens se encararam, 3 anos de silêncio se estendendo entre eles. Pai, Carter finalmente disse. Filho. William se aproximou mais do quarto. Você parece diferente. A vida na fazenda faz isso. William acenou com a cabeça, olhando ao redor do quarto do hospital. O médico disse que você terá uma recuperação completa. Outro silêncio caiu. Então William disse, ela é encantadora, sua Lena. Eu entendo por que você me ligou. Obrigado, disse Carter. Por ajudá-la. Por entender. William foi até a janela, olhando para a pequena cidade de Lebanon. Eu não entendi. Não no começo. Quando você deixou Chicago, deixou tudo o que havíamos construído. Ele se voltou para Carter. Eu estava com raiva, machucado. Eu achei que você estava me rejeitando, não apenas os negócios. Eu não estava, disse Carter em voz baixa. Eu estava me salvando. Eu estava me tornando alguém que eu não reconhecia, alguém frio e calculista. Como eu, William completou. Sim, eu sei. E talvez você tenha feito bem em ir embora. Mas eu senti sua falta, filho. Mais do que... Você sabe. A simples admissão quebrou algo no peito de Carter. Eu senti sua falta também, pai. William limpou a garganta, claramente emocionado. Bem, então. Talvez possamos começar de novo? Não nos negócios, eu entendo que essa vida não é para você. Mas como família... Carter acenou com a cabeça. Um peso que ele carregava por 3 anos finalmente se levantando. Eu gostaria disso. 6 meses depois, a fazenda estava em seu melhor momento, banhada pela luz dourada de uma tarde de fim de verão. O celeiro havia sido recém-pintado. Os campos estavam exuberantes com feno pronto para a colheita, e flores silvestres salpicavam o prado atrás da casa. Naquele prado, sob um arco tecido com flores locais, Carter Reed esperava por sua noiva. Cerimônia foi pequena, exatamente como eles queriam. Alguns amigos da cidade, incluindo o xerife Miller e sua esposa, o pai e a mãe de Carter, seu relacionamento cautelosamente se consertando após anos de tensão. A mãe de Lena, que finalmente deixara seu marido controlador depois de ver a felicidade que sua filha encontrara. Carter ajustou sua gravata nervosamente. Ele havia dispensado um terno formal em favor de jeans limpos, uma camisa branca impecável e uma gravata azul simples que combinava com seus olhos. Casamento na fazenda, roupas de fazenda. Esse havia sido o acordo deles. A pequena reunião de convidados se voltou quando a música começou a tocar. Não a marcha nupcial tradicional, mas uma simples peça de violão acústico que se adequava perfeitamente ao ambiente. E então ela estava lá, caminhando em sua direção através das flores silvestres. Lena usava um vestido branco simples, o cabelo solto sobre os ombros, uma coroa de margaridas na cabeça. Ela carregava um buquê de flores silvestres e ervas de seu jardim. Ela era a coisa mais linda que Carter já vira. Quando ela chegou a ele, tomando suas mãos nas dela, Carter sentiu uma sensação de adequação que ia até os ossos. Era aqui que eles pertenciam. Juntos. Amados, o ministro local começou.
Estamos reunidos aqui hoje para testemunhar a união de Carter, Reed e Lena Matthews. A cerimônia foi breve e sincera. Eles trocaram alianças de ouro simples e votos que haviam escrito eles mesmos. Lena, disse Carter, sua voz firme, apesar da emoção brilhando em seus olhos. Eu te encontrei no meu celeiro na noite mais escura do ano, e você trouxe luz de volta à minha vida. Você me ensinou que fugir não é a mesma coisa que encontrar a paz. Paz verdadeira é o que construímos juntos, aqui nesta fazenda, na vida que compartilhamos. Prometo te amar, te proteger e te apoiar todos os dias pelo resto de nossas vidas. Lena piscou para conter as lágrimas enquanto falava seus votos. Carter, você me acolheu quando eu não tinha para onde ir. Você me deu santuário, não apenas em sua casa, mas em seu coração. Você me mostrou como é o amor verdadeiro. Paciente, gentil, solidário. Prometo te amar inteiramente e completamente, ser sua parceira em todas as coisas, e nunca dar como certo o precioso dom que encontramos um no outro. Pelo poder que me foi concedido, concluiu o ministro, eu agora os declaro marido e mulher. Você pode beijar a noiva. Carter puxou Lena para seus braços, beijando-a com todo o amor em seu coração, enquanto seus convidados aplaudiam. Quando eles se separaram, ambos estavam rindo, a alegria irradiando deles como luz solar. A recepção foi realizada no celeiro, transformado com cordas de luzes e mesas cheias de comida caseira, preparada por amigos da cidade. Eles dançaram sob as estrelas, comeram torta em vez de bolo de casamento e comemoraram com a alegria simples e honesta que se tornara a marca registrada de sua vida juntos. Mais tarde, enquanto a festa diminuía, Carter encontrou Lena em pé, na varanda da casa, olhando para sua terra banhada pelo luar. Feliz? Perguntou ele, envolvendo seus braços ao redor dela pelas costas. Mais do que eu jamais imaginei ser possível, disse ela, encostando-se nele. É perfeito tudo isso. Carter beijou sua têmpora. Há um presente de casamento que eu ainda não te dei. Lena se virou em seus braços, curiosa. Ah! Ele alcançou seu bolso tirando um envelope. Isso chegou ontem. Eu queria esperar até estarmos oficialmente casados. Lena abriu o envelope, examinando o documento legal dentro. Seus olhos se arregalaram. Carter, isso é aprovação para um abrigo de animais, com financiamento. Da Fundação Família Reid, explicou Carter. Ideia do meu pai, Napi. Verdade. O terreno atrás do Pasto Norte é perfeito para isso. Você disse que queria trabalhar com animais, dar a eles uma segunda chance. Assim como você me deu, sussurrou Lena, lágrimas nos olhos. Assim como nós demos um ao outro, Carter corrigiu gentilmente. Lena jogou os braços ao redor do pescoço dele, beijando-o profundamente. Eu te amo, Carter Reed, fazendeiro, milionário, meu marido. E eu te amo, Lena Reed, noiva fugitiva, garota da fazenda, minha esposa. Carter a levantou em seus braços, carregando-a em direção à porta da casa. Agora, Sra. Reed, o que você diz que começamos nossa lua de mel? Lena riu, o som brilhante no ar da noite. Eu pensei que você nunca perguntaria. Enquanto Carter carregava sua noiva sobre o limiar de sua casa, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Não apenas amor, mas uma verdadeira parceria. Uma vida construída na honestidade, na confiança e na alegria silenciosa, de simplesmente estarem juntos. Das trevas de uma noite tempestuosa e de uma fuga desesperada surgiu o mais brilhante dos começos. E ao fecharem a porta para o mundo exterior, eles entraram no futuro pelo qual haviam lutado tanto para conquistar. Um futuro cheio de amor, risos e o ritmo pacífico da vida em sua fazenda. O lugar onde uma noiva fugitiva encontrou refúgio, no celeiro de um milionário, e ambos encontraram lar no coração um do outro.